Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas ao Ministério de Capelania Prisional da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E nesse sentido, nesse momento, o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus no Ministério de Capelania Evangélica. Se prepare para ouvir mais um vídeo transformacional. A você, capelão evangélico e equipe ministerial de apoio à capelania prisional, que tem uma chamada especial, específica da parte de Deus. Esse chamado ou essa chamada é uma mudança radical. Nunca mais você será o mesmo. Porque Deus não apenas verá os homens, mas Ele os verá através de vocês. O apóstolo Paulo nos adverte por este chamado, dizendo o seguinte: atenta para o ministério que recebesse no Senhor, para que o cumpras. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Fique agora atento e se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir conceito histórico de capelania. A história da origem de capelania segue diferentes caminhos. A Enciclopédia Britânica, em inglês, registra o que resumimos a seguir. Na França, costumava-se levar uma relíquia de capela ou oratório de São Martim de Tours, preservada pelo rei da França para o acampamento militar em tempo de guerra. A relíquia era posta numa tenda especial que levava o nome de capela. Um sacerdote era mantido para o ofício religioso e aconselhamento. A ideia progrediu e mesmo em tempo de paz, a capela continuava no reino, sempre com um sacerdote que era o conselheiro. O costume passou a ser usado ainda mais em Roma. Em 1789, esse ofício foi abolido na França, mas estabelecido em 1857 pelo Papa Pio XI. A essa altura, o sacerdote que tomava conta da capela, que era chamado capelão, passava a ser o líder espiritual do soberano rei e de seus representantes. O serviço costuma estender-se também a outras instituições, parlamento, colégios, cemitérios, prisões e outros. Tudo isso porque para o catolicismo há as igrejas matrizes e em cada lugar e as paróquias para atendimento geral aos fiéis. Um serviço religioso particular não era comum. Assim surgia a figura do capelão, ou a figura da capela. Assim, o Código de Direito Canônico em vigência, promulgado pelo Papa João Paulo II, regulamenta a instituição e o funcionamento de capelas dos cânones 123 a 129.
Você vai ouvir agora o movimento moderno de capelania, mas o movimento moderno e mais definido de capelania com tendência à institucionalização da atividade começou a surgir no final do século XIX com uma acirrada discussão sobre psicologia pastoral nos Estados Unidos e na Inglaterra. O principal protagonista da ideia foi um pastor congregacional de Columbus, no estado de Ohio, Estados Unidos, Washington Gladden, que insistia na necessidade de cooperação entre o clero, líderes religiosos e a classe média. Você sabia? Em seu livro A Árvore da Vida, Gladden assim expressa com muita eloquência, e também em seu livro O Pastor Cristão evidenciou os vínculos entre a saúde mental e a saúde física. Por esse tempo, principalmente na virada do século XIX para o 20º, eclodiu uma forte discussão sobre experiência religiosa. Nessa discussão, juntavam-se psicólogos, teólogos, clérigos, médicos e psicoterapeutas. O tema principal era cura para todos e o objetivo maior era buscar saúde para o homem inteiro. Logo surgiu outro luminar do movimento, que era Anton Boysen, 1876 a 1966. Dedicou-se com muito sucesso à teologia pastoral. Formado pela Universidade de Harvard e depois de muitas lutas e discussões, assumiu uma capelania no Hospital Estadual de Worcester para doentes mentais. Anton Boysen foi o primeiro a introduzir estudantes de teologia no hospital psiquiátrico para treinamento pastoral clínico, o que fazia parte dos trabalhos normais do hospital. Este trabalho cresceu e se estabeleceu durante 10 anos. Anton Boysen é considerado pela literatura moderna um dos fundadores do treinamento pastoral clínico. Você sabia? Enquanto Boysen atuava nos Estados Unidos, surgia outro grande protagonista do movimento no Reino Unido, Leslie. Leslie era pastor metodista e em 1916 foi para a Índia como missionário. Trabalhando em Madras, ingressou no oficialato militar da reserva do Exército da Índia e foi enviado para o deserto da Mesopotâmia para ajudar na guarda do posto de Basra. Então foi nomeado capelão do exército, Leslie. Durante esse trabalho na Mesopotâmia, conheceu um médico que atuava como psicoterapeuta, que compartilhou com ele muitas ideias sobre natureza psicossomática de boa parte das doenças conhecidas como físicas. Esse médico tinha forte convicção de que eram os capelães evangélicos que deveriam ajudar as pessoas enfermas a se recuperarem. O médico morreu logo, mas conseguiu provocar uma verdadeira revolução na vida espiritual de Leslie, que passou a estudar profundamente o assunto. De volta à Inglaterra, alguns anos depois, Leslie criou seminários de debates envolvendo psicologia, medicina e psicanálise. Todo o trabalho de Leslie, que foi muito intenso, contribuiu para firmar as atividades de capelania hospitalar daquele tempo. É bom lembrar a essa altura
que o trabalho de capelania estava muito ligado à psicologia, principalmente à emergente disciplina denominada psicologia pastoral. Eu quero que você se lembre disso. Todo capelão precisa ser uma pessoa apta para estudar. Ouça agora capelania no Brasil. No Brasil, o ofício de capelania evangélica começou também na área militar em 1858, com o nome de repartição eclesiástica, evidentemente só com a Igreja Católica. O serviço foi abolido em 1899. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1944, o serviço foi restabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. No Brasil, o ofício de capelania começou também na área militar em 1858 com o nome de repartição eclesiástica, evidentemente só com a Igreja Católica. O serviço foi abolido em 1899, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O serviço foi restabelecido, como já disse anteriormente, com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Na mesma época, foi criada também a capelania evangélica para assegurar a presença de capelães evangélicos na FEB. Os dois primeiros capelães evangélicos do Brasil foram o pastor metodista Juvenal Ernesto da Silva e o capelão evangélico pastor João Filce Soren. João Filce Soren era pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e faleceu em 2002. Há uma lei municipal na cidade do Rio de Janeiro, AD número 3983/2005, que institui o dia 21 de junho, o dia do capelão evangélico civil e militar. Eu quero que se lembre dessa data. Quer saber o que é ser capelão evangélico? Muitas pessoas pensam que para ser capelão só é necessário conhecer a Bíblia. Entretanto, tal consideração não condiz com a realidade nem atende às necessidades. Pelo contrário, além de conhecer a Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia do capelão. Pelo contrário, além de conhecer a Bíblia, também é necessário saber visitar e possuir a qualificação específica, o aprimoramento e orientação psicológica e terapêutica e a chamada ou chamado. O trabalho do capelão evangélico, através da ajuda espiritual a enfermos e encarcerados, desamparados, a necessidades em geral, é um trabalho belíssimo, maravilhoso, por vezes chocante, mas extraordinariamente necessário. Jesus Cristo é a única esperança. Mas é imprescindível destacar que somente através do dom da misericórdia o capelão evangélico poderá realizar tão grande obra, tão grande serviço real. Ajuda social e espiritual, incluindo saúde mental, emocional e espiritual, a estas classes de pessoas, realizada através da misericórdia e plena espontaneidade em ajudar os outros, traz consigo o privilégio de aconselhar, auxiliar, confortar, consolar e evangelizar as pessoas que estão terrivelmente atravessam uma fase difícil e às vezes complicada em sua vida. Você sabia? Agora quer saber o que é a capelania evangélica?
Dentro de um contexto geral, podemos definir capelania evangélica com a ação de dar assistência de caráter espiritual aos necessitados ou às pessoas que solicitam tal ajuda. Essa assistência espiritual deve sempre focar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro do contexto do reino de Deus e sem nenhuma tendência religiosa ou denominacional. A capelania evangélica visa proporcionar ao ser humano oportunidades de uma formação integral dentro dos princípios éticos cristãos norteados de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O principal serviço real da capelania evangélica é levar a esperança. Esperança é esperar o que se deseja. Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, podemos afirmar que o objetivo da capelania evangélica é levar ao ser humano uma fé ativa diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somente através da qual a pessoa consegue se aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, entregar-se a Ele, viver esperando nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você está gostando de ouvir capelania evangélica prisional. Foi esse sentido que podemos aprender com o rei Davi no Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Esse é o princípio ativo do significado da palavra fé nas Escrituras. Vale também lembrar o que diz Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Podemos, então, afirmar que o objetivo da capelania evangélica consiste em lançar a semente da fé bíblica nas mentes e nos corações do próximo, promovendo de forma sobrenatural a fé viva em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Uma vez que uma fé viva está fundamentada nas Escrituras e as Escrituras têm por centro a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a capelania evangélica vai ajudar cada ser humano que for alcançado por ela a ter um encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aproximando-se assim de Deus e conhecendo-o melhor. Vale ressaltar que a capelania evangélica não é uma atividade pertencente ou exclusiva a nenhuma instituição ou convenção. A capelania evangélica é uma atividade voluntária e livre, excetuando, é claro, os concursados nas Forças Armadas, unidades militares e afins. A capelania evangélica é atividade que oferece oportunidades de conhecimento, reflexão, desenvolvimento e aplicação de valores e princípios éticos cristãos da revelação de Deus. É nas adversidades que o ser humano precisa ser consolado, confortado e orientado para superar as agruras da vida, quer no leito de hospital, numa creche, orfanato, presídio, asilo ou em quaisquer outros lugares onde uma palavra de consolo ou um ouvido atento faz a diferença, dando ao necessitado a força de superação eficiente para colocá-lo em consonância com o poder e a vontade de Deus. Conforto espiritual e esperança são encontrados quando o capelão evangélico, ao levar a sua mensagem ao necessitado, explicita
que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que os conforta, liberta e os salva em todos os níveis e sentidos. A capelania evangélica é, antes de tudo, levar Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, às pessoas, independentemente da bandeira religiosa. A palavra de Deus é destarte uma turbina que gera vida e vida em abundância. A capelania evangélica é uma parte da teologia prática. Eu quero que se lembre dessa verdade. Ouça agora ou fique atento no desafio de capelania no contexto urbano. Você sabia? Capelão é a pessoa devidamente preparada para prestar assistência espiritual em determinados grupos que vivem em contextos humanos estritos e cuja situação ou atividade causa-lhe certas dificuldades no campo social, emocional e espiritual. É o caso dos hospitais, dos presídios, dos quartéis, das escolas, das universidades, das indústrias, dos asilos de idosos, dos condomínios fechados, dos palácios governamentais, das câmaras de vereadores, de deputados estaduais, federais, do Senado, dos cemitérios, dos portos marítimos e fluviais, dos aeroportos e outros. Fique de olho na capelania evangélica prisional. Você vai ouvir agora a origem do nome capelão e capelania, considerado de maneira rigorosa, começa no tempo do Antigo Testamento. O nome capelão não existia. Israel levava para a batalha sacerdotes e profetas. Os autores americanos marcam os começos na religião pagã antes de Cristo. O livro que se refere à comunicação divina, que é considerada sagrada e inspiradora, no exército da Síria, por volta do ano 7 a.C. Ralph Matheson, no mesmo livro, fala de capelães no exército romano de 27 a.C. a 500 Anno Domini. Em 235 havia sacerdotes no exército da Síria. Outro registro em 241 em Roma, em 323 no Egito. Naturalmente, não eram cristãos, mas pagãos. O grande marco, exército da França, relíquia de Saint Martin de Tours. A imagem posta numa tenda especial que se chamava capela. Um sacerdote era mantido para aconselhamento e passou a ser chamado capelão. Doris Lebegen põe essa data por volta de 800 Anno Domini. Em 846 aparece a tradução de um sermão de um capelão do latim para o inglês, produzido no tempo do rei Luís o Piedoso. Naturalmente, é muito comum a presença de sacerdotes durante as chamadas Santas Cruzadas, 1098 a 1254. Há informações de que Eurico Zinglio era capelão na guerra de 1531 e foi morto em combate em 11 de outubro do mesmo ano. Há informações também que Potiliche, famoso teólogo e filósofo, pastor luterano, foi capelão do exército prussiano na Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o movimento surgiu na área militar. Em 1858, surgiu com o nome de repartição eclesiástica só com a Igreja Católica. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial,
surgiu a capelania evangélica com 2 capelães evangélicos que se tornaram famosos, pastor Juvenal Ernesto da Silva, presbiteriano, e o pastor João Filce Soren, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nossos capelães estiveram no campo de batalha da Itália. Assim, o nome capelão dá ideia de capela. A Igreja Católica tem a Igreja Matriz, as paróquias e um pequeno templo, quando o contexto é pequeno ou restrito em que não há um padre determinado. Vem um padre visitante de vez em quando. Na França, quando não havia guerra, o capelão servia ao povo do palácio, inclusive o rei. A ideia começou aí para o cemitério, hospitais, escolas, prisões e outros contextos. Ouça agora a expansão da ideia de capelania no contexto evangélico. Eu quero que se lembre dessa verdade. Assistência religiosa e assistência espiritual. O grande segredo é fazer distinção entre 2 coisas. Assistência religiosa é atividade favorecida pela Constituição para líderes religiosos assistirem seus fiéis. Isso não significa evangelizar ou fazer proselitismo. A atividade de capelania é, por excelência, uma atividade ecumênica. A assistência religiosa ou espiritual procura trazer a pessoa para Deus, usando a palavra de Deus, confortando-a e mostrando-lhe o caminho da fé, da confiança em Deus. E quando a pessoa vem para Deus, isso já é evangelização. Vou aqui agora citar alguns tipos de capelania contemporânea: empresarial, universidades, shoppings, asilo de idosos, orfanatos, leprosários, condomínios fechados, famílias, dependentes químicos, aeroportos, carro do porto, cemitérios, capelania real, multiministério, escolar, militar, hospitalar, prisional, infantil, desportiva, entidades para pessoas portadoras e deficiências, clubes de serviço e outras capelanias. Eu quero que você se lembre disso. Ouça agora. Vilões que atrapalham seus objetivos no ministério de capelania evangélica prisional: arrogância, prepotência, voz interna dominante, crenças de não merecimento. Ouça agora passos motivacionais do capelão evangélico prisional. Já aconteceu de você ter tantas coisas para serem realizadas que você nem sabe por onde começar? Quero fazer uma pergunta poderosa para você buscar resultados melhores. Qual é a única coisa que você vai realizar hoje, de modo que, ao realizar essa única coisa, todo o restante vai ficar mais fácil ou vai se tornar irrelevante? Olha que pergunta poderosa é essa. Essa pergunta é libertadora, porque muitas vezes as pessoas querem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e aí o foco se dissipa. E se o foco se dissipa, significa cair energia, porque energia também se dissipa. Então, quando você define uma única coisa, você vai começar a avançar. Multitarefas não é sempre a melhor coisa, não é funcional.
Então, a pergunta para você hoje: o que você vai fazer para que seu dia valha a pena? Eu quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora com muito entusiasmo verdades do Ministério de Capelania Evangélica. Ministério enraizado na Palavra de Deus é um tesouro precioso. O ministério existe para servir, não para ser servido. O ministério é definido por suas pessoas, não por seu programa. No ministério, as pessoas são mais importantes que a política. No ministério, às vezes, os relacionamentos são mais importantes que estar certo. O crescimento no ministério é medido pelo que é dado e não pelo que é adquirido. O ministério é uma equipe, não um show de um único homem. Sem visão, o ministério perece. O ministério investe dinheiro no reino de Deus, não na construção do reino do homem. O ministério nunca reivindica para si a glória de Deus. O ministério é uma dádiva e não uma prioridade. A marca de um verdadeiro ministério é o amor, não o poder, o sucesso ou tamanho. A melhor escola para o ministério é o quebrantamento. Ele é o preço que as pessoas pagam para estar preparadas. Os únicos vasos que Deus pode usar são os vasos quebrantados. O orgulho é a única ruína para o ministério. Deus é a única fonte do ministério. A corda de três dobras do ministério são integridade, fidelidade e honestidade. O ministério encontra os feridos e os cura, encontra necessidades e vai ao encontro. O ministério é proativo, não reativo. O ministério gasta tempo em iniciar o fogo, não em extingui-lo. O ministério deve sempre diminuir, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sempre crescer. O ministério executado com excelência para trazer honras a Jesus Cristo. O ministério semeia a boa semente no solo de outros ministérios. O ministério é motivado por uma chamada e não por um fardo. Eu quero que se lembre disso. Quando Deus está em uma ideia, o ministério assume riscos. O ministério é constituído sobre as ideias de Deus, não sobre suas ideias. O melhor bem do ministério são as pessoas. No ministério, o dinheiro é um meio, não um fim. O ministério usa boas práticas de negócio, mas o ministério não é um negócio. Em um ministério, motivos corretos produzem resultados corretos. O ministério contabiliza os custos antes de fazer qualquer coisa. Sem um coração puro, as pessoas servem ao ministério ao invés de servirem a Deus. Você será tentado a sacrificar sua esposa e família no altar do ministério. O ministério não pode dar o que ele não tem. O ministério nunca promete o que não pode cumprir. O objetivo do ministério é ser igual a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e não ser igual a outro ministério. O ministério obedece à vontade de Deus, na palavra de Deus, no caminho de Deus e no tempo de Deus, para a glória de Deus. Sem oração, o ministério não pode fazer nada. Deus dá a uma determinada pessoa uma visão para o ministério. Sem unidade, o ministério vacila e falha. Você sabia? O poder do ministério é dado pelo Espírito Santo, não pela força carnal.
em um ministério. Quando você está errado, admite o erro, abandona e esquece. Os ministros devem guardar seus corações e suas línguas, falando de vida e não de morte. O ministério recusa-se julgar e criticar os outros. O ministério fala a verdade em amor. O padrão do ministério é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O melhor manual para o ministério já foi dado. A palavra de Deus, a Bíblia, os 5 Cs do ministério são Cristo, comunhão, chamada, convicção e cruz. Integridade é o que o ministério faz através das portas quando as câmaras e microfones estão desligados. Deus conduz o ministério através de caminhadas e paradas. A preocupação jamais resolveu um problema sequer do ministério. Os princípios bíblicos são o alicerce sobre o qual o ministério está erguido. O ministério é um organismo, não uma organização. O ministério é pôr de lado o nome de homens e falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em toda oportunidade. O principal alvo do ministério é a salvação, cura e libertação. Mantenha a coisa principal como principal. O ministério dá luz a Isaques, não a Ismaéis. Fidelidade nas pequenas coisas é escada para níveis mais altos, para onde Deus o está conduzindo. A primeira motivação no ministério não é aspiração, é ação. Ação de obedecer a uma ordem dita por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Todo ministério deve ter um único objetivo final: almas salvas. O homem-chave em um ministério pode ser uma mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Há algo além de uma igreja dirigida por propósitos, uma igreja dirigida pela presença de Deus. O melhor kit de sobrevivência para o ministério é uma comunidade comprometida. O ministério já está pronto para que Deus se manifeste. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar no ministério de capelania evangélica. Muitos benefícios advirão. Até o próximo vídeo, que vai continuar transformando sua vida e gerando saúde mental, emocional e espiritual.